Você já parou para pensar no que realmente significa viver? A maioria das pessoas passa seus dias tentando escapar da ideia da morte, como se ignorá-la pudesse torná-la menos real. Mas aqui está o paradoxo: quanto mais fugimos dela, mais presos ficamos a medos pequenos, preocupações insignificantes e corridas sem sentido atrás de validação. E se eu te dissesse que lembrar da morte todos os dias pode, na verdade, te libertar? Não libertar no sentido sombrio, mas no mais puro. A liberdade de viver com intensidade, clareza e propósito. Enquanto muitos temem a finitude, os sábios a usaram como bússola para dar valor a cada segundo. Quando você encara a morte de frente, os dramas do cotidiano perdem o peso, as opiniões alheias deixam de comandar suas escolhas e o presente se transforma no seu bem mais precioso. Hoje eu vou te mostrar por que lembrar da sua própria mortalidade pode ser a chave para viver de verdade e não apenas existir. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Lição 1. A morte não é o fim, é o espelho da vida. Quando ouvimos a palavra morte, a primeira reação quase sempre é de medo, negação ou desconforto. Fomos ensinados a enxergá-la como uma ameaça distante, algo que deve ser evitado, ignorado ou esquecido. Mas a verdade é que a morte não é um inimigo. Ela é um lembrete poderoso de que a vida tem um limite. E é justamente esse limite que a torna valiosa. Sem a morte, nada teria urgência, nada teria significado. Imagine viver para sempre. Os dias perderiam a intensidade, as experiências deixariam de ter sabor e a própria noção de importância desapareceria. É no contraste entre o nascer e o morrer que entendemos o valor de estar vivos agora. A consciência da finitude é um espelho que reflete o que realmente importa e separa o essencial do ruído. Aqueles que vivem ignorando a morte geralmente também ignoram a própria vida, presos em distrações que não significam nada quando o tempo começa a escorrer pelos dedos. Lição 2. O peso desaparece quando você aceita o inevitável. Grande parte das nossas angústias vem de uma ilusão. A ideia de que temos tempo infinito, de que um dia tudo será resolvido. Só que um dia é uma das maiores mentiras que contamos para nós mesmos. Quando a morte deixa de ser um tabu e passa a ser uma realidade aceita, algo muda profundamente. Os problemas que pareciam montanhas se tornam poeira, as opiniões dos outros perdem o poder de paralisar. Aquela urgência sufocante para ser aceito ou aprovado desaparece, porque você entende. Nada disso vai importar quando chegar a hora. É como se um peso invisível fosse retirado dos ombros. A aceitação do inevitável não é pessimismo, é liberdade. Liberdade de viver com leveza, de fazer escolhas autênticas, de dizer não sem culpa e sim com coragem. É o momento em que você para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo. Lição 3. A consciência da morte redefine suas prioridades. Quando você realmente entende que o tempo é finito, algo mágico acontece. Você começa a cortar tudo que é supérfluo. Aquilo que antes parecia urgente, discussões vazias, metas que não são suas, padrões que você nunca quis seguir, começa a perder importância. De repente, você passa a valorizar mais um pôr do sol, um abraço, uma conversa verdadeira. Você começa a trabalhar não apenas para ganhar dinheiro, mas para viver com propósito. A consciência da mortalidade força você a questionar o que realmente vale a pena. É aqui que muita gente acorda para a vida, não no meio de grandes conquistas, mas ao perceber que não tem tempo infinito para desperdiçar. A morte te empurra sem piedade para a clareza. E é nessa clareza que você constrói uma existência mais alinhada com quem realmente é. Lição 4. Viver com presença é a maior forma de liberdade. Você já percebeu como a maior parte da sua vida acontece no passado ou no futuro?
arrependimentos que você não pode mudar, preocupações com cenários que talvez nunca aconteçam, e assim o agora escapa despercebido. Quando a morte entra em cena como lembrete constante, o presente deixa de ser passageiro e se torna sagrado. Cada respiração, cada olhar, cada experiência ganha peso e profundidade. Você para de adiar a vida para quando tudo estiver perfeito e começa a vivê-la agora, com imperfeições e tudo. Viver com presença é se libertar da prisão mental do depois e mergulhar no poder do agora. A morte te ensina que não existe tempo garantido, então você aprende a saborear cada instante como se fosse o último, porque no fundo, um dia será. Lição 5. O medo de morrer é, na verdade, medo de não ter vivido. Quando as pessoas dizem que têm medo da morte, na maioria das vezes, o que elas sentem não é medo do ato de morrer em si, mas medo de olhar para trás e perceber que não viveram de verdade. O que assusta não é o fim, é o vazio que vem quando você percebe que viveu a vida dos outros, que reprimiu seus sonhos, que deixou o tempo passar acreditando que depois faria sentido. Mas aqui está a verdade crua. Não há depois, só há agora. Quando você vive de forma autêntica, quando honra seus valores, seus desejos e seus propósitos, a morte deixa de ser um monstro e passa a ser uma visitante inevitável. E, de certa forma, bem-vinda. Porque quem vive de verdade não teme o fim, apenas agradece pelo caminho percorrido. Lição 6. Memento Mori. A filosofia da liberdade. Há séculos, os estoicos praticavam uma expressão poderosa, memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como um aviso sombrio, mas como um farol que ilumina a vida. Ao acordar, eles se lembravam da morte não para sentir medo, mas para dar valor a cada ato, palavra e decisão. Quando você carrega essa filosofia, as distrações perdem força, as prioridades se alinham e a sua coragem floresce. Você passa a agir não por conveniência, mas por convicção. Memento Mori é o antídoto contra a paralisia, a procrastinação e a vida sem direção. É o lembrete diário de que tudo é passageiro, e exatamente por isso, tudo é precioso. Essa consciência transforma o medo em ação, o silêncio em voz e a existência em intensidade. Lição 7. A morte liberta, se você permitir. O paradoxo da morte é simples e profundo. Aquilo que mais tememos é, na verdade, aquilo que mais pode nos libertar. Quando você aceita a morte, você para de correr da vida. Quando entende que o tempo é limitado, começa a usá-lo com sabedoria. Quando encara a finitude de frente, descobre a coragem de viver com autenticidade, paixão e leveza. A morte deixa de ser uma sombra ameaçadora e se torna uma mestra silenciosa, ensinando sobre o valor de cada segundo. O segredo não é lutar contra ela, mas dançar com ela, com consciência, com presença e com liberdade. Porque no fim das contas, não é sobre morrer, é sobre finalmente viver. A escolha é sua. Você pode continuar fugindo da morte e vivendo uma vida morna, cheia de distrações e arrependimentos futuros. Ou pode escolher encará-la de frente e libertar-se das amarras invisíveis que te prendem ao medo. A morte não está aqui para te destruir, mas para te lembrar que você está vivo. E isso, por si só, é um privilégio que não se repete. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, porque aqui toda semana a gente fala de consciência, liberdade e propósito. Lembre-se, memento mori, não fuja da morte. Use-a como seu lembrete para viver de verdade.